Salve Maria, meu nome é Guilherme Martins e este é o canal Consecrácio. Neste vídeo vamos tratar um pouco mais sobre a perfeição da maternidade espiritual de Nossa Senhora. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo. Ative o sino das notificações, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus contatos, seus amigos e parentes e ao final deixe seus comentários para contribuir com os nossos estudos. Em nosso último vídeo, chegamos à conclusão de que podemos chamar realmente a Nossa Senhora de Nossa Mãe. Ela não é uma mera enfermeira, uma bondosíssima enfermeira apenas. Ela não é nossa mãe meramente adotiva, nossa mãe por adoção, e nem o título de mãe ela merece apenas por comparação com a nossa mãe natural. Nossa Senhora é realmente nossa mãe porque ela nos deu à luz a nossa vida sobrenatural. Mas será o bastante dizermos que Nossa Senhora contribuiu para o nascimento espiritual tanto quanto a nossa mãe natural contribuiu para o nosso nascimento? Não terá sido a contribuição de Nossa Senhora muito maior nessa comparação entre as duas mães? À primeira vista, a maternidade espiritual de Nossa Senhora pode parecer bem menos real do que a maternidade natural de nossas mães com relação a nós. Nossa Senhora é um instrumento secundário na comunicação dessa vida da graça. Ora, se formos olhar também com relação às nossas mães, não são elas que criam os elementos materiais que elas nos transmitem. Só Deus cria e pode criar a vida do Filho, dessa maravilha que é o Filho, de todos os elementos que o animam. Só Deus que infunde nesse ser criado uma alma racional. Então a nossa mãe também é um instrumento secundário escolhido por Deus para essa missão nobilíssima que é de ser mãe. Nossa mãe é esse instrumento secundário de que Deus se utiliza para criar a vida. Assim também Nossa Senhora é um instrumento secundário, muitíssimo mais nobre do que a nossa mãe, para nos transmitir a vida sobrenatural, a vida da graça. E, no entanto, a atividade de Nossa Senhora na transmissão dessa vida da graça como instrumento secundário é uma atividade muitíssimo superior à das nossas mães quando nos transmitem a vida natural. Nós lemos no segundo livro dos Macabeus o relato daquela mãe que tinha os 7 filhos, os 7 irmãos macabeus, que diante dela foram martirizados. Antes, ela dirigiu algumas palavras aos filhos, antes do martírio deles. Em uma das frases, ela diz o seguinte: "Não sei como aparecestes nas minhas entranhas. Não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, nem fui eu que juntei os elementos que compõem o vosso corpo." E depois de dizer isso, ela exorta os filhos a suportarem aquele martírio por amor a Deus, que eles entrariam na glória eterna, que ela depois os acompanharia, etc, etc. Mas ela dá esse testemunho, que é de todos conhecido. A mãe não é ela quem conhece todo o mecanismo, e não é ela que opera inteiramente aquele mecanismo que vai dar origem ao novo ser. Ela é esse instrumento secundário de Deus. E Nossa Senhora, por sua vez, ela conhece a atividade sobrenatural da transmissão da graça para nós. E ela põe mesmo nessa transmissão da graça a sua inteligência, a sua vontade, e mesmo ao ser corredentora, todas as suas angústias, todas as suas dores, ela aplica tudo isso na transmissão dessa vida sobrenatural. E além disso, ela conhece em nós as qualidades e as energias sobrenaturais que há em nossa alma. Portanto, ela tem uma consciência muito maior dessa sua função enquanto instrumento. Ela conhece a nossa alma e ela conhece as operações da graça que ela faz na transmissão dessa graça. Outra objeção que poderia surgir é a de que as nossas mães, ao nos gerarem para a vida sobrenatural, elas dão algo de si, materialmente falando. Já Nossa Senhora apenas transmite uma graça que ela recebe de Deus. Ora, essa objeção ela apenas faz ressaltar a superioridade da atividade de Nossa Senhora. No campo das coisas materiais, para eu dar algo, eu preciso me desfazer desse algo. Ora, no campo espiritual não funciona assim. Por exemplo, um sábio, quando ele nos ensina algo, aquele algo não deixa de estar nele. Ele nos transmite aquela sabedoria, aquela sua ciência, sem que ele deixe de tê-la, de possuí-la. Assim também um orador.
ele transmite a sua emoção ao público, aos ouvintes, ao público que o ouve, sem, no entanto, perder aquela emoção. Às vezes, até ao transmitir a emoção, pode-se dizer que ela até aumenta naquele que está falando, no próprio orador. E por fim, um santo, com seus escritos, também com as suas pregações, ele nos comunica o seu amor a Deus. E ele não deixa de ter aquele amor a Deus que ele nos transmite. Portanto, no campo espiritual, esse fenômeno da transmissão, ele não pressupõe que quem está transmitindo perca algo, diferentemente do campo material, que nós precisamos perder de nós para poder passar a outra. Nossa Senhora, vivendo plenamente em Deus, vivendo plenamente de Deus, nos transmite essa vida da qual ela participa, sem, no entanto, perdê-la em si mesma. Ora, não é assim também que Deus nos dá a vida? Ele nos faz viver da sua vida, podemos e devemos chamá-lo de Pai com toda a propriedade, e, no entanto, aquela vida ele não deixa, ele não a perde, ele não deixa de vivê-la plenamente. Porém, o que mais faz ver a superioridade dessa maternidade de Nossa Senhora quando comparada à maternidade natural de nossas mães é a comparação entre, de um lado, a vida sobrenatural que Nossa Senhora nos comunica e, de outro, a vida natural que nossas mães nos comunicam. Maria Santíssima nos comunica a própria vida de Deus, a graça, e com isso, daí há uma distância infinita entre aquela vida meramente material que as nossas mães nos comunicam. Por termos recebido, por meio de Nossa Senhora, a vida da graça, a vida divina, podemos dizer que somos participantes da própria vida de Deus. Nós vivemos da própria vida da Trindade adorável. Ora, o que é isso? Isso está no próprio conceito do que é a graça. A graça é um dom de Deus que nos faz participar da vida incriada de Deus. E podemos dizer que fazemos um só com Cristo, que vivemos a mesma vida de Cristo, como diz São Paulo. Ora, esses são mistérios que nos farão meditar por toda a eternidade, que nos encherão de alegria por toda a eternidade. E quem é que nos conseguiu essa vida? Foi Nossa Senhora. Ela que nos comunicou como instrumento secundário, porém escolhido por Deus, por vontade de Deus, ela que nos comunicou essa vida da graça. Por meio da graça, ou por causa da graça, por causa dessa ação de Nossa Senhora, nós viveremos com essa graça uma vida sem fim, por toda a eternidade. Ora, a vida que nossas mães nos comunicam, também como instrumentos secundários, é uma vida destinada a ter um fim e que, aliás, dura, se formos comparar com a eternidade, muitíssimo pouco. É como uma centelha que surge rápido e logo se apaga. Essa é a nossa vida natural. A vida sobrenatural, não. A vida pela eternidade, pelos séculos dos séculos sem fim. Por Nossa Senhora, então, nós somos chamados a viver uma vida que durará sem fim. Já a vida que nossas mães nos dão, ou nos transmitem, é uma vida muito curta. Nossa vida natural é como uma centelha, uma rápida centelha que se acende rapidamente e logo se apaga. Já a nossa vida sobrenatural, uma vida que, depois de muitos séculos e séculos e séculos, ainda estará no seu início. É como uma metáfora que certa vez ouvi, que acho que pega muito bem, nos dá muito bem essa noção da eternidade. Imaginemos o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, aquele morro grandioso, e que a cada 1000 anos, vem um beija-flor, dê um voo rasante e raspe de leve o seu bico naquele rochedo que é o Pão de Açúcar e vai embora. Depois de 1000 anos, ele volta mais uma vez, outra raspadinha e vai embora. A cada raspadinha, aquele morro grandioso vai sendo desgastado. Imaginemos quanto tempo leva para que esse morro, assim desgastado pelo bico do beija-flor a cada 1000 anos, quanto tempo levará para que o morro esteja no nível do mar? Você consegue contar? Depois de todo esse tempo, a eternidade ainda estará no seu início, pelos séculos dos séculos sem fim. Esse é o tempo que durará a nossa vida sobrenatural. Nunca terá fim. E é Nossa Senhora que nos obtém a vida da graça, que por sua vez nos conduz para a vida do céu. Pela vida sobrenatural, nós vivemos de uma vida inefavelmente feliz, à semelhança da vida de Deus. E a vida natural? Todos nós
já testemunhamos o que significa a vida de sofrimentos, em termos de sofrimentos, de angústias, de preocupações, o que significa para cada um de nós a nossa vida natural. Há um ditado em francês, com todo aquele espírito de síntese que a língua francesa, que a mentalidade francesa tem, que nos dá uma imagem de como a vida, nossa vida natural, transcorre na dor. O ditado é: on entre, on crie, c'est la vie. On crie, on sort, c'est la mort. Ou seja, entramos e gritamos e choramos quando o bebê nasce, é a vida que começa. E depois gritamos e choramos e saímos. Essa é a morte. Isso é um retrato bastante sintético, mas bastante verdadeiro desse caráter de sofrimento da nossa vida natural. Já a vida que recebemos de Maria é uma vida de contínua felicidade já nesta terra. É por isso que São Paulo, em uma de suas epístolas, depois de relatar os inúmeros sofrimentos por que passava, depois de contar aos seus seguidores, aos seus discípulos, aos seus catecúmenos, os sofrimentos pelos quais estava passando, ele conclui: entretanto, eu exulto de alegria no meio dessas provações, porque é essa vida da graça nele que lhe dava a garantia. Meu futuro é o céu. Já vivo, pela vida da graça, nesta terra, a vida que viverei no céu, a beatitude eterna junto a Deus. Eu vivo pela graça já nesta terra. E essa vida, mais uma vez, insisto, é Nossa Senhora que nos obtém, que nos comunica por vontade de Deus. Ora, vemos por aí como é maravilhosa uma maternidade que nos comunica uma tal vida. Fizemos então a comparação entre a nossa vida natural e a vida sobrenatural. E daí vemos a maternidade que gera cada uma delas. Podemos fazer a comparação. Maternidade natural de nossas mães terrenas é maternidade espiritual de Nossa Senhora para conosco. Vimos a enorme diferença que há entre uma e outra, a enorme superioridade da vida sobrenatural e, portanto, concluímos daí que a maternidade de Nossa Senhora em relação a nós, a maternidade espiritual, está muitíssimo acima da maternidade de nossas mães terrenas. E podemos dizer com maior propriedade, portanto, que Nossa Senhora é realmente nossa mãe, mais do que as nossas mães terrenas. Ao lado dessas diferenças essenciais entre a maternidade espiritual e a maternidade natural, há algumas colaterais, mas também importantes. A primeira delas, quando um filho morre, sua mãe chora, se lamenta, etc., mas essas lágrimas, esses lamentos, não são capazes de fazê-lo retornar à vida, de ressuscitar o filho. Já com a nossa vida sobrenatural, na nossa relação com Nossa Senhora, isso não ocorre assim. Nossa Senhora pode nos restaurar, nos dar a vida mais uma vez. Se pecamos 100 vezes, 1000 vezes, 100.000 vezes, arrependidos, nos voltamos a ela alcança para nós o perdão e a volta da nossa vida sobrenatural, a ressurreição dessa vida em nós. Basta que nós nos voltemos para ela pedindo o perdão. Aliás, é ela mesma que nos obtém a graça da contrição para recorrermos a esse perdão, a esse pedido de perdão. Bem entendido, pela liberdade que Deus nos deu, o homem pode se fechar à graça e, pela impenitência final, cair no inferno. Mas isso é responsabilidade dele. Da parte de Nossa Senhora, ela está sempre aberta a nos obter essa contrição, a nos obter esse perdão e a restaurar em nós a vida da graça. Um segundo aspecto colateral, nossas mães nos dão a luz, nos alimenta, nos protege, nos nutre, nos educa, mas até um certo estágio, podemos dizer. É claro que o amor se mantém, mas em certo momento o filho, naturalmente, adquire sua independência e vai viver da sua própria vida, vai ter os seus filhos, vai cuidar da sua família, isso na nossa vida natural. Agora, quanto a Nossa Senhora, nós estaremos sempre atrelados a ela. Ela sempre nos alimentará com a graça, né? Porque na nossa vida sobrenatural nós precisamos da graça para tudo. Para pronunciar com piedade o nome de Jesus, os nomes de Jesus e Maria, eu preciso da graça. São os santos que o dizem. E quem obtém para nós essa graça é Nossa Senhora. Então ela estará sempre nos alimentando, nos fortalecendo, nos nutrindo, nos educando para sustentar em nós essa vida sobrenatural.
Diferentemente da nossa mãe, na nossa vida natural, até um certo ponto ela vai, depois o filho naturalmente vai viver da sua própria vida. Nós ficaremos sempre, então, dependentes desse auxílio de Nossa Senhora. E Nossa Senhora pode dizer, como disse São Paulo em uma das suas epístolas também, que agora cito: meus filhinhos, por quem eu sofro novamente as dores do parto, até que Cristo se forme em vós. São Paulo disse isso aos seus catecúmenos, aos seus discípulos. Nossa Senhora pode dizer isso também a nós. A quem eu sofro novamente, por quem eu sofro novamente as dores do parto, até que Cristo se forme em vós na sua plenitude, ou seja, no céu. Um último aspecto, mas também bastante importante. A maternidade pode ser resumida numa palavra, que você talvez já tenha adivinhado: amor. Ora, o que pode valer o amor da mais amorosa das mães humanas, comparado com o amor da Mãe Celeste, a mãe do próprio Deus? São Luís Grignion de Montfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, aliás, aqui me permito um parênteses: se você ainda não adquiriu esse livro, se você ainda não tem esse livro em sua casa, passa da hora já de você adquiri-lo. Se você procura um aprofundamento na devoção à Nossa Senhora, é um livro indispensável em sua biblioteca. E é um livro que deve estar na sua cabeceira, para você tê-lo presente todos os dias. São Luís, aqui eu cito, aqui tem o meu tratado, que levo desde a década de 90, quando fiz a minha consagração à Nossa Senhora. No parágrafo 202 do tratado, nos dá uma imagem muito forte desse amor de Nossa Senhora por cada um de nós. Agora eu cito: acumulai, se puderdes, num só coração materno, e por um filho único, todo o amor natural que todas as mães deste mundo têm por seus filhos. O amor de todas as mães do mundo por um filho único. Sem dúvida, essa mãe amaria muito esse filho. Veja que imagem forte, o amor de todas as mães do mundo aplicadas em um único filho. É verdade, entretanto, que Maria ama ainda mais ternamente seus filhos do que aquela mãe amaria o seu. E fica então bem estabelecida a imagem desse amor que caracteriza a maternidade de Nossa Senhora por nós. Não quero dizer que nossas mães não nos amam, muito pelo contrário, elas devem caminhar a nos amar como Nossa Senhora nos ama. Mas Nossa Senhora nos ama incomparavelmente mais. A teologia se utiliza de um duplo método para se elevar das qualidades das criaturas até os atributos de Deus. Esse método é o da eliminação e da eminência. Pelo método da eliminação, o teólogo procura retirar das qualidades tudo aquilo que implique numa imperfeição, num defeito. Já pela eminência, o teólogo busca elevar a um grau superior tudo aquilo que aquela qualidade implica de valor positivo. Guardadas as proporções, também nós podemos nos utilizar desse duplo método para subir das qualidades da maternidade natural de nossas mães para a maternidade espiritual de Nossa Senhora. Tudo aquilo que em nossas mães constitui uma imperfeição, um defeito, uma fraqueza, tudo que as impede de ser plenamente mães, está ausente de Nossa Senhora. E tudo aquilo que o conceito de mãe contém de perfeição, de atividade positiva, de elevação, está contido em Nossa Senhora no seu mais alto grau. Com os santos, então, podemos dizer que Maria Santíssima, e somente ela, possui em toda a sua pureza e em toda a sua plenitude a maternidade. E as nossas mães são nossas mães apenas na medida em que se assemelham a essa mãe ideal que é a Nossa Senhora para conosco. Aqui eu me permito tocar num ponto delicado, mas para isso eu transmito as ideias de um conhecido meu que certa vez comentou isso, que agora eu vou transmitir. Aliás, era já um senhor bem idoso, morreu cerca de 10 anos atrás. Eu gostava muito de observar nas várias gerações com que ele convivia, o deperecimento das qualidades em cada geração, e ele observava que a imagem de mãe estava em decadência na sociedade. Pelas circunstâncias, pelas exigências do mundo moderno, as mães iam realizando menos esse papel na sociedade com relação aos seus filhos. Muitas vezes sem culpa própria, como eu disse, pelas próprias circunstâncias, pelas próprias exigências da vida do mundo moderno. Basta nós pensarmos nas reivindicações do feminismo radical, o que significaram para a mulher enquanto mãe, a associação ao patriarcado, enquanto dominação,
O papel de mãe seria uma dominação masculina sobre as mulheres, a exigência de que elas fossem mães, de que elas não se dedicassem a um trabalho externo. Depois, a própria possibilidade de se pensar em aborto, a fecundação in vitro, o que trouxe também em termos de a mãe poder escolher aquele filho perfeito, como se fosse um bonequinho a quem ela daria o seu amor, a quem ela escolheria de dar o seu amor. Se não for assim, se não for do jeito que eu quero, meu amor vai ser menor. Né? Possibilidade de aborto de crianças com defeitos. O que tudo isso, todo o conjunto dessas coisas significa em termos de diminuição dessa imagem da mãe na sociedade? Tudo o que a maternidade significa de amor incondicional, dedicação total, é ou não é verdade que isso fica diminuído, tanto na mente dos filhos, vendo a conduta de suas mães, exigida pelo mundo moderno, tanto na cabeça das próprias mães. Até onde elas se dedicarão aos filhos, se elas têm por trás, no subconsciente, essa mensagem do mundo de que não, eu tenho a minha liberdade, eu devo pensar primeiro em mim, depois lá na frente eu vou ver se eu quero ter 1 ou 2 filhos. Essa observação nos faz pensar. Eu sei que é um ponto delicado, mas devemos enfrentá-la para nos perguntar: a nossa imagem de mãe, a imagem que nós temos de maternidade, até que ponto ela não fica danificada por essas circunstâncias, por essas ideias malsãs que hoje são difundidas? E com isso a nossa imagem de Nossa Senhora, a nossa imagem do amor do próprio Deus para conosco, não fica diminuída? Não há uma intenção por trás daqueles que difundem essas ideias quebrar em nós a ideia de Deus? Quebrar em nós a ideia do amor de Deus, do amor de Nossa Senhora por nós? É uma pergunta que tem todo o cabimento. Trago ainda um último exemplo para nos ajudar a formar uma ideia desse amor de Nossa Senhora por nós. Ainda temos na Inglaterra, a rainha da Inglaterra, que é para todos os seus súditos uma imagem magnífica, uma imagem que sustenta todo o conjunto do império. Ela é rainha de um vasto império. Pelo menos simbolicamente, se considerarmos todos os países que compõem a Commonwealth, a rainha é rainha de todo esse conjunto. E ela periodicamente faz, ou pelo menos fazia, visitas a esses vários países. É muito comum vermos nas reportagens uma criancinha que representa uma escola, uma escolinha de crianças, é treinada e educada para prestar uma homenagem à rainha. E que chega, faz uma reverência com elegância, entrega ali um buquê de flores. Nós podemos dizer que a rainha, genericamente, tem na sua mente, nas suas preocupações, todos os seus súditos, ou mais bem, o conjunto deles. É difícil de nós pensarmos que a rainha vai conhecer e vai se preocupar com cada um daqueles súditos naquela imensa comunidade. Ora, isso em Nossa Senhora funciona dessa maneira. Nossa Senhora conhece a cada um de nós. Ela conhece nossas pequenas alegrias, nossas pequenas tristezas. Ela nos acompanha nessas alegrias, ela nos acompanha nessas tristezas, em tudo ela nos favorece, ela provê a tudo, ela prevê os menores males que podem suceder a nós e está sempre solícita a evitar para nós esses males, se eles não resultarem em um bem maior para nós. É só nós imaginarmos. A Santa Igreja, a doutrina católica, afirma que Nosso Senhor Jesus Cristo teria morrido, teria sofrido toda a paixão e morrido, se fosse para salvar apenas um de nós. Apenas eu, ou apenas você que agora me ouve. Nosso Senhor teria morrido para nos salvar a cada um de nós, individualmente, se fosse necessário. Ora, Nossa Senhora também. Nossa Senhora teria dado o seu consentimento à encarnação e à redenção, mesmo com Nosso Senhor Jesus Cristo, se fosse para salvar cada um de nós. Ora, conseguimos medir o tamanho do amor de Nossa Senhora por nós? Aí fica bem caracterizada essa maternidade espiritual de Nossa Senhora por nós, medida a partir desse amor que ela nos dedica. Pode haver amor maior do que esse? Chegamos ao fim de mais esse vídeo. Eu peço que você, se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sino das notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus parentes, todos os seus contatos e deixe abaixo os seus comentários, alguma dúvida, alguma observação,
alguma objeção que você tenha, isso contribuirá para os nossos estudos, para o aprofundamento de nossa devoção a Nossa Senhora. E repito o meu conselho, se você ainda não tem e ainda não leu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignón de Montfort, meu conselho é: compre o quanto antes e leia o quanto antes. A mensagem que ali está, a densidade da informação que ali você encontrará, certamente irá favorecer, irá impulsionar a sua devoção a Nossa Senhora num grau que você ainda não suspeita. Salve Maria!